29 de abril de 1945, Milão, Itália. Na Piazzale Loreto, o sol mal nasce e já revela o horror. Corpos pendurados de cabeça para baixo, ensanguentados, chutados, cuspidos por uma multidão em fúria. No centro, um rosto quase irreconhecível. É Benito Mussolini. De repente, um homem atravessa a praça em passo firme. Farda ajustada, queixo erguido, olhar rígido. Ele é Achille Starace, o fanático que um dia foi o rosto da disciplina fascista. Mas em segundos, tudo muda. Ele encara o cadáver do Duce e faz a saudação romana. Alguém teria coragem de homenagear seu líder caído diante do povo que quer te matar? Achille Starace teve e pagou com a vida. Fique até o fim para ouvir suas últimas palavras e entender como um dos homens mais leais ao fascismo italiano virou símbolo de sua ruína. Antes de começarmos, estamos rumo à meta de 1 milhão de inscritos. Parece distante, mas com a sua ajuda podemos chegar lá. Inscreva-se agora, deixe seu like e faça parte dessa história. O arquiteto da propaganda fascista. A ascensão. Achille Starace não nasceu para ser um monstro. Em agosto de 1889, na pequena cidade de San Nicola, no extremo sul da Itália, era apenas o filho de um modesto comerciante de vinhos. Sua infância foi marcada por rigidez e disciplina, típicas de uma região onde o Estado chegava a pouco, mas os valores patriarcais imperavam. Ainda jovem, demonstrava um senso de ordem quase obsessivo e uma admiração intensa pelo exército. Formou-se em contabilidade, como desejava a família, mas foi no serviço militar que seu verdadeiro temperamento começou a se revelar. Em 1909, ingressou no Exército Real Italiano. Vestir o uniforme não era apenas uma obrigação, era um rito de passagem para um mundo onde ele se sentia em casa. Mas a Primeira Guerra Mundial transformou tudo. Nos campos de batalha do norte da Itália, entre trincheiras enlameadas, arame farpado e o cheiro constante de morte, Starace descobriu sua verdadeira vocação, a violência disciplinada, institucional, quase sagrada. Não era apenas mais um oficial, era alguém que parecia extrair sentido do caos. Suas ações chamaram atenção. Foi promovido, condecorado, elogiado. Recebeu a medalha de prata por valor militar, uma honra reservada aos que enfrentavam o inferno com frieza quase mecânica. Suas mãos se mancharam de sangue, mas seu peito se cobriu de glória. Voltou da guerra como muitos italianos da época, desiludido com a democracia liberal e ansioso por um novo tipo de ordem. Mas, ao contrário da maioria, ele não buscava paz. Queria ação, permanente, total, absoluta. Starace tinha fama de provocador. Impulsivo, teatral, agressivo. Um homem de temperamento explosivo que se orgulhava de resolver conflitos com os punhos. Em 1919, protagonizou um episódio emblemático em um café de Milão. Ao ouvir um grupo de pacifistas discutindo política, perdeu o controle e os espancou brutalmente, deixando alguns à beira da morte. O episódio não o envergonhou. Ao contrário, se espalhou como um aviso. Starace estava entre os homens que moldariam a nova Itália pela força. Em 1920, quando o fascismo florescia como uma peste negra pelas ruas do país, Starace encontrou sua casa. Entrou para um movimento liderado por Benito Mussolini, não por cálculo político, mas por fé cega. O fascismo, para ele, não era uma ideologia, era uma religião. Mussolini, um profeta. Chegamos a outubro de 1921. Aos 32 anos, Achille Starace é nomeado vice-secretário do recém-criado Partido Nacional Fascista. Uma ascensão meteórica para um homem que via na brutalidade uma forma de expressão política. Era disciplinado, obcecado por hierarquia e possuía algo que Mussolini valorizava acima de tudo: lealdade incondicional. Em 1922, durante a histórica Marcha sobre Roma, Starace comandou uma das colunas de camisas negras que cruzaram o país. Enquanto Mussolini se mantinha estrategicamente afastado, negociando com generais e monarcas nos bastidores, era Starace quem marchava à frente de centenas de homens. Seu papel era claro: intimidar,
A presença dos camisas negras não era simbólica, era uma ameaça real ao Estado liberal. Ele sabia disso e gostava disso. Imagine a cena: milhares de homens uniformizados, armados com porretes e arrogância, marchando pelas ruas estreitas da capital italiana. No comando, um homem com um olhar de aço, que via a violência como arte e a política como palco. Starace não era apenas um soldado, era um coreógrafo da intimidação, um diretor de cenas pensadas para gerar medo. Em 1931, Starace alcançou seu ápice político. Foi nomeado secretário-geral do Partido Nacional Fascista. Com esse cargo, passou a ser o arquiteto da máquina propagandística que sustentava o regime. Sua influência dentro do fascismo era comparável à de Martin Bormann na Alemanha nazista. Uma figura menos visível que o líder, mas essencial para a manutenção do culto à autoridade. Ele acreditava no fascismo com fervor, pregava a obediência cega, a disciplina militarizada desde a infância, a negação de qualquer individualismo. Para ele, o cidadão ideal era um soldado perpétuo. Durante 8 anos, Starace dedicou sua vida à criação de uma estética totalitária. Organizou marchas que faziam o chão tremer, com fileiras perfeitas de corpos em sincronia, como engrenagens humanas. Desfiles que hipnotizavam o povo, misturando teatro, militarismo e culto à personalidade. Estava por trás da criação dos slogans, das coreografias de massas, da glorificação quase religiosa de Mussolini. Implementou as leis antissemitas de 1938 com entusiasmo sádico. Era o tipo de fanático que não apenas obedecia, fazia questão de ir além, de mostrar serviço. Mas Starace também era ridículo, e isso o tornava ainda mais perigoso. Ficou conhecido por seus espetáculos públicos bizarros, fazia acrobacias diante de plateias, saltava com cavalo por cima de carros em movimento, pulava em aros flamejantes. Transformava cerimônias oficiais em números de circo. Usava atletas como símbolos vivos do vigor fascista, tentando ligar a saúde física à pureza ideológica. Ele também tentou criar uma versão italiana da juventude hitlerista, uma organização voltada à doutrinação das crianças, com uniformes, hinos e desfiles. Queria moldar gerações de pequenos fascistas desde o berço. Embora não tenha alcançado o mesmo sucesso que os nazistas, sua obsessão com a infância revelava até onde sua ideologia era enraizada. Starace era uma caricatura de si mesmo, mas, como toda caricatura ideológica, era letal. Ele não era apenas um executor do fascismo, era sua encarnação mais crua. Invasão da Etiópia. Avançamos para o ano de 1935. Achille Starace veste seu uniforme com orgulho quase religioso. Em seus olhos, a guerra não é apenas uma campanha militar, é uma cruzada. E a África, para ele, é o palco perfeito para exibir sua devoção ao fascismo. Ao ser designado para liderar tropas na invasão italiana da Etiópia, Starace não hesita. Pelo contrário, sente-se honrado. É ali, entre montanhas desérticas e aldeias devastadas, que sua brutalidade atingirá novos patamares. A guerra de conquista contra a Etiópia, ou Abissínia, como os italianos chamavam, era uma agressão direta, planejada por Mussolini para restaurar o orgulho nacional e construir um novo Império Romano. Para Starace, no entanto, era algo mais pessoal, a chance de transformar sua fé fascista em carnificina organizada. Antes do avanço sobre uma aldeia isolada, cercado por soldados com olhares tensos, ele discursou com uma calma que gelava o sangue. Nenhum traço de dúvida, nenhuma hesitação. Apenas a certeza do fanático. Soldados, esta é a missão mais arriscada, mais difícil e mais importante da campanha. Não desperdicem munição. Esta coluna deve ser como um fio elétrico. Toque significa morte. Morte não era uma consequência da guerra. Para Starace, era a própria essência da missão. Ele não queria apenas vencer, queria aniquilar, e deixava isso claro com frases de efeito que misturavam metáforas industriais e ordens de extermínio. A campanha foi marcada por horrores, bombardeios com gás mostarda, execuções sumárias, estupros sistemáticos, destruição de colheitas, envenenamento de poços. A Etiópia se tornou um laboratório de brutalidade colonial. Starace, sempre à frente das colunas, era o rosto sorridente desse massacre.
Mas sua violência não era só voltada ao inimigo externo. Achille queria humilhar os que considerava inimigos morais do fascismo: os decadentes, os frouxos, os covardes, os pacifistas. E nesse momento, sua ira se voltou contra outro alvo, o Império Britânico. Durante um comício diante de soldados recém-chegados à África, Starace proferiu um discurso inflamado. A multidão o ouvia em silêncio, com um misto de reverência e medo. Ele apontava o dedo para o horizonte, como se pudesse atravessar o mar e desafiar Londres com as próprias palavras: "A Inglaterra é rica, mas a Itália tem músculos duros." Zombava da política de contenção britânica, do receio da diplomacia. Achava risível a ideia de que Mussolini se renderia apenas por ver navios ingleses cruzando o Mediterrâneo. E então, num clímax teatral, gritou: "Mas ele se empinou como um cavalo bravo e enviou suas tropas à África. Viva il Duce!" A multidão explodiu em aplausos, não por acreditar totalmente nas palavras de Starace, mas por medo de discordar. A autoridade dele era total, incontestável, e a fronteira entre obediência e fanatismo já havia se dissolvido. Como um homem instruído que havia se formado em contabilidade e servido com honra na Primeira Guerra, se transforma num agente de tamanha desumanidade? Essa pergunta seria repetida muitas vezes nos anos seguintes, mas em 1935 ninguém ousava fazê-la em voz alta. Starace era o símbolo vivo de uma ideologia que celebrava a força acima da compaixão, a ordem acima da razão e a violência. Ele não era um animal irracional. Não agia por impulso cego. Era metódico, calculista e talvez por isso mesmo ainda mais perigoso. A queda do Império. O início do fim. A verdade é que a Segunda Guerra Mundial marcou o começo do fim para Achille Starace. Depois de anos de poder quase absoluto dentro do Partido Nacional Fascista, o arquiteto da propaganda, o coreógrafo das massas, começou a cair em desgraça. Em 1939, foi abruptamente afastado do cargo de secretário-geral e substituído por Túlio Cianetti, um burocrata menos excêntrico, mais palatável aos olhos de uma elite fascista que, aos poucos, começava a se dividir. Foi uma decisão política, mas também pessoal. Mussolini, cada vez mais pressionado por rivais internos, muitos dos quais invejavam a visibilidade de Starace e zombavam de suas bizarrices públicas, cedeu. Sacrificou seu velho companheiro, um gesto típico de ditadores em crise. Cortar cabeças próximas para poupar a própria. De fato, era uma ironia cruel. O homem que havia erguido o culto à personalidade de Mussolini, que o transformara num semideus aos olhos da Itália, foi descartado pelo próprio ídolo como um fardo inconveniente. Ainda assim, Starace não desistiu. Agarrando-se ao que restava de sua influência, tentou se manter relevante como chefe do Estado-Maior da Milícia Voluntária para a Segurança Nacional, os famigerados Camisas Negras. Mas era um cargo esvaziado, uma sombra do que já fora. Em 1941 foi novamente afastado, sem cerimônias, sem explicações. A queda era definitiva. Enquanto Starace se tornava irrelevante, a Itália começava a sangrar. Nas frentes de batalha, o exército real italiano acumulava derrotas humilhantes, na Grécia, no norte da África e na União Soviética. Os soldados morriam aos milhares, mal equipados, mal treinados, mal liderados. A população, antes hipnotizada pelos desfiles e slogans, agora enfrentava bombardeios, fome e luto. A fé no fascismo começava a ruir, e com ela, a imagem de Mussolini. Nas montanhas, nas cidades, nos vilarejos escondidos, nascia um novo inimigo do regime, os partigiani, homens e mulheres de todas as idades, unidos pelo ódio à tirania, partidários da liberdade, armados com pouco mais que coragem, sabotavam trens, emboscavam soldados, espalhavam panfletos clandestinos. Muitos foram presos, torturados, executados, mas outros continuavam surgindo. A resistência era como água, impossível de conter. 25 de julho de 1943. O impensável acontece. O próprio Conselho Fascista Nacional, acuado, dá as costas ao Duce. Mussolini é deposto por decreto real e preso como um criminoso qualquer. A Itália assiste, atônita, à queda do homem que se dizia invencível. Starace, sem cargo, sem função, sem aliados.
também é capturado, não por inimigos, mas por seus próprios companheiros fascistas. A traição veio de dentro. Os que antes o aplaudiam agora o acusavam de ter se tornado um estorvo. Diziam que suas acrobacias públicas, seus saltos ridículos, suas frases inflamadas haviam ridicularizado o partido diante do mundo. Achille Starati, o fanático inquebrantável, foi humilhado pelos mesmos que o aplaudiam em Roma. O arquiteto da propaganda fascista tornara-se sua própria vítima. Em setembro de 1943, Mussolini é resgatado por comandos alemães da SS em uma operação espetacular no cume de uma montanha. Reaparece como fantoche de Hitler, à frente da República Social Italiana, um estado colaboracionista no norte da Itália, sustentado pelas baionetas nazistas. Starati vê nisso uma chance de redenção. Desesperado, escreve cartas, pede a Mussolini uma posição, um posto, qualquer função, apela à amizade de décadas, à lealdade cega de tantos anos. Espera uma resposta. Recebe apenas uma sentença. Foi mandado para um campo de concentração, um gesto de desprezo absoluto. Mussolini, enfraquecido, não podia se dar ao luxo de manter por perto símbolos embaraçosos do fracasso. Starati, o palhaço trágico do fascismo, era agora um prisioneiro entre ruínas. Abril de 1945. O Terceiro Reich está à beira do colapso. A máquina de guerra nazista, outrora implacável, se despedaça. Tropas aliadas avançam pelos Alpes e pela planície do Pó. Os partigiani, agora mais organizados, controlam vastas regiões da Itália do Norte. Mussolini percebe que o fim chegou. Com o rosto abatido, sem mais multidões a aplaudi-lo, tenta fugir para a Alemanha. Veste um uniforme alemão, esconde o rosto sob um capacete, junta-se a uma coluna de tropas da SS em retirada. Seu destino, a fronteira suíça. Mas não chega lá. Na cidade de Dongo, à beira do Lago Como, os membros da resistência interceptam o comboio. Entre os soldados, um rosto conhecido, envelhecido, apático, cansado. Alguém se aproxima, olha fixamente e reconhece. Era Benito Mussolini. O fim de Mussolini. Benito Mussolini, o homem que por mais de 2 décadas governou com punho de ferro, foi capturado por partigiani junto de sua amante, Clara Petacci. Poucas palavras foram trocadas. Nenhum julgamento formal. Apenas ordens rápidas, silenciosas, seguidas por uma rajada de tiros. O som seco das balas se espalhou pelos vales como o último suspiro de um regime em ruínas. Os corpos foram jogados na traseira de um caminhão militar e transportados até Milão, o coração econômico da Itália, e também um dos centros do sofrimento causado pela guerra. O destino final, Piazzale Loreto. Mas aquele local tinha memória. Meses antes, naquele mesmo lugar, 15 partigiani haviam sido fuzilados por ordem dos fascistas. Seus corpos ficaram expostos ao sol, amarrados a postes, pisoteados como advertência brutal a todos que ousassem resistir ao regime. Agora, a cena se invertia. Era a vez da vingança. Milhares se aglomeraram ao redor dos corpos sem vida de Mussolini e Clara. Alguns chegaram com flores, mas não de homenagem. Eram para cuspir nelas e jogá-las no cadáver do ditador. Mulheres choravam, mas de alívio. Homens urravam como se, finalmente, pudessem respirar após 20 anos de sufocamento. Os corpos foram chutados, cuspidos e urinados. Clara Petacci foi arrastada pelos cabelos. Mussolini, já deformado pelos tiros, teve o rosto esmagado por uma multidão que não queria apenas vê-lo morto, queria ver seu corpo reduzido ao nada. E então, como símbolo de humilhação máxima, foram pendurados de cabeça para baixo num posto de gasolina à vista de todos. As pernas amarradas com arame, os rostos ensanguentados virados ao chão. Uma multidão se aglomerava aos gritos. Fotógrafos registravam cada momento. A imagem correu o mundo. O homem que se imaginava um novo César romano, restaurador do império, balançava no ar como um pedaço de carne pendurado em um açougue. Não havia mais glória, nem honra, apenas o fim grotesco de uma ilusão totalitária. Mas a justiça popular não havia terminado. Milhares celebravam a queda do ditador, mas havia ainda um nome sussurrado com ódio nas ruas de Milão. Um nome que, para muitos italianos, representava a face mais ridícula e, ao mesmo tempo, mais fanática do fascismo. Achille Starati. Ele também estava em Milão.
e seu fim estava cada vez mais próximo. Antes de abordarmos a conclusão da história de Starace, aproveite essa pausa para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu gostei. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo relatos históricos tão marcantes como este. E se quiser conhecer mais sobre figuras pouco faladas como Achille Starace, comente aqui embaixo. Quero mais histórias. Seu apoio é fundamental para que a gente continue com esse trabalho. Agora sim, você está pronto para conhecer o desfecho do homem que foi responsável pela propaganda fascista? Então vamos lá. O fim do último fascista fiel. O destino selado. 29 de abril de 1945. Manhã. Achille Starace corre pelas ruas devastadas de Milão, cidade agora dominada pelos partigiani. Aos 55 anos, recém-libertado, ainda tenta manter a forma, o peito erguido, os passos firmes, o queixo empinado, como se o velho mundo ainda existisse. Como se as ruas ainda pertencessem aos camisas negras, mas aquilo era apenas vaidade vazia. Uma sombra de glória que já não enganava mais ninguém. O que ele não sabia é que corria em direção ao próprio fim. Por acaso, ou destino, o reconhecem. O rosto quadrado, o bigode bem aparado, a farda civil que ainda carrega traços militares. Impossível não identificar. A cidade inteira conhecia Starace, o palhaço fanático, o braço direito do Duce. Mesmo após anos de prisão e humilhação, ele ainda mantinha o porte altivo, quase teatral. Mas seus olhos diziam outra coisa. Ali não havia mais o arquiteto da propaganda fascista. Havia apenas um homem quebrado, deslocado, perdido no tempo. Os membros da resistência o cercam. Não há violência. Ele não tenta fugir, não grita, não implora. Apenas se entrega, resignado, como quem já conhece o roteiro do próprio fim. Talvez tenha compreendido naquele instante que não havia mais lugar no mundo para homens como ele. E então o levam para a Piazzale Loreto, o mesmo chão onde horas antes Benito Mussolini e Clara Petacci foram pendurados, cuspidos, chutados, reduzidos à condição de cadáveres anônimos. A multidão, ainda embriagada de vingança, se agita novamente ao ver outro rosto familiar surgir entre os prisioneiros. Alguns gritam seu nome, outros apenas urram. Para aquele povo, Starace não era apenas um fascista. Ele era o rosto da mentira, da propaganda, da farsa que os levou à guerra. Era o mestre de cerimônias de uma era de dor. E então acontece o impensável. Starace é empurrado para frente. Seus olhos encontram o corpo mutilado de Mussolini, o homem que idolatrava, que serviu com devoção quase religiosa. Agora não passava de um amontoado de carne desfigurada pendurado de cabeça para baixo num posto de gasolina. Qualquer homem recuaria, desviaria o olhar, choraria, se calaria. Mas Starace não era qualquer homem. Ele se endireita, respira fundo e faz o gesto que selaria seu destino. Levanta o braço direito, punho fechado, e diz com firmeza: "Viva il Duce!" Silêncio. Por um segundo, apenas silêncio. Um silêncio carregado de incredulidade. E então, a multidão explode. Gritos, insultos, empurrões. Mulheres atiram pedras. Crianças xingam. Homens avançam como leões diante de uma presa entregue. O gesto de Starace não foi ironia. Não foi loucura. Foi crença. Um último ato de fé cega, pronunciado diante da podridão da própria causa. Como alguém ainda podia defender o fascismo diante da morte do próprio ditador? Como alguém podia ver a carne mutilada de seu líder e ainda dizer "Viva"? A resposta é simples. Starace acreditava. Até o fim. Mesmo no colapso total, mesmo diante da ruína absoluta, ele permaneceu fiel. Não por coragem, não por honra, mas por cegueira, por fanatismo. E por isso, naquele momento, a multidão não o via mais como um homem, mas como um símbolo. E símbolos, naquela Itália de 1945, precisavam ser destruídos. Execução. A decisão é tomada num estalo. Não há debate, não há hesitação. Achille Starace deve morrer.
É o veredito da multidão. Uma multidão que não confia mais em tribunais nem em discursos. Depois de 20 anos de silêncio forçado, a justiça agora fala com os dentes cerrados. Um pelotão de fuzilamento improvisado se forma em questão de minutos. São homens e mulheres armados, vestidos com roupas de combate e olhos ardendo de ódio. Ninguém ali está preocupado com formalidades. O tempo dos processos passou. O que resta é acerto de contas. Starace é conduzido até um muro de concreto sujo, ainda manchado pelo sangue dos que morreram ali antes dele. Não há vendas nos olhos. Não há padre. Não há última palavra. Os partigiani o encaram com desprezo puro. Não veem mais um homem. Veem um símbolo, uma engrenagem viva da máquina de opressão que por décadas esmagou a Itália. Ele havia alimentado o culto à violência, justificado perseguições, exaltado a guerra como virtude. Agora, a mesma violência que ele celebrava vinha buscá-lo. Mas Starace permanece de pé. Não é amarrado. Não cai de joelhos. Assume a posição com uma dignidade militar quase patética. O peito estufado, o queixo erguido, os olhos fixos no horizonte, como se ainda marchasse diante de uma multidão fascista. E então vem a humilhação final. Os partisãs o obrigam a virar de costas, ser fuzilado pelas costas, o castigo supremo para um soldado, um ato reservado àqueles que não merecem honra nem enfrentamento direto. Era o equivalente simbólico de chamá-lo de traidor, da pátria, da verdade e da humanidade. Preparar. O comando corta o ar como uma lâmina. Starace fecha os olhos. Talvez, naquele instante congelado, tenha lembrado das multidões gritando Duce, Duce. Talvez tenha visto o rosto de Mussolini, agora morto, apodrecendo a poucos metros dali. Talvez, e apenas talvez, tenha pensado nos milhares que sofreram sob a mentira que ele ajudou a construir. Fogo! Os tiros explodem ao mesmo tempo. O corpo de Achille Starace é lançado para frente, crivado de balas, antes de cair com um baque seco no chão da Piazzale Loreto, o mesmo lugar onde, um dia, ele teria organizado desfiles, ordenado repressões, alimentado o mito do regime. Agora, não passava de um cadáver numa poça de sangue. A multidão vibra. Há gritos, aplausos, alívio, gente abraçada, chorando de alegria. Como se, com aquele último disparo, a Itália tivesse enterrado o que restava do seu passado mais sombrio. Mas a morte não foi o fim. A humilhação continuaria. O corpo de Starace é arrastado sem cerimônia e pendurado de cabeça para baixo, ao lado do de Benito Mussolini e Clara Petacci. Os três balançam no ar como carcaças, grotesca trindade do fascismo derrotado. O arquiteto da propaganda e o objeto de sua adoração, unidos na morte como estiveram em vida. O homem que idealizou desfiles perfeitos, coreografias militares, estátuas vivas de um povo doutrinado, agora fazia parte do último espetáculo do regime. Mas, desta vez, não era o diretor, era o espetáculo. Horas depois, tropas americanas chegam à praça. Ordenam que os corpos sejam retirados. O show macabro chega ao fim. A multidão se dispersa. O palco da Piazzale Loreto esvazia-se, mas o sangue ainda está fresco no chão. E nas paredes, nos rostos e na memória de uma nação inteira, ficava a marca do preço pago por acreditar na mentira fascista até o último suspiro, que não apenas defendeu o regime, mas o personificou. Com cada gesto, cada palavra, cada desfile teatral que ajudou a construir. Sua execução não foi somente o fim de uma vida, foi o colapso final de um mito, o esfacelamento público da fé fascista levada às últimas consequências. Na morte de Starace, morreu também a ilusão. Sua trajetória nos deixa uma lição incômoda e eterna. O mal nem sempre se apresenta com rosto demoníaco. Muitas vezes, vem disfarçado de convicção, de ordem, de disciplina. Vem na forma de um homem que acredita estar servindo a pátria, enquanto alimenta a destruição dela. Starace não nasceu perverso, não foi moldado por monstros mitológicos. Foi um ser humano comum, que diante de escolhas morais, optou repetidamente pelo caminho da servidão ideológica, da propaganda cega e da violência institucionalizada. Dia após dia, escolha após escolha, foi se afastando da humanidade, até que só restasse o uniforme, a saudação
e o vazio. Em que momento um homem perde completamente a sua humanidade? Talvez a resposta esteja congelada naquela imagem final e grotesca. Estará-se diante do cadáver desfigurado de Mussolini, ainda fazendo a saudação fascista. Não por coragem, não por honra, mas por fanatismo absoluto. Ali já não havia mais razão nem arrependimento, apenas devoção sem alma. Alguns homens escolhem morrer por suas convicções, mesmo quando essas convicções são moralmente insustentáveis. E essa escolha diz tudo. Sua morte na Piazzale Loreto não foi apenas um ato de vingança. Foi um ritual simbólico, a queima pública de um ideal que durante décadas iludiu, oprimiu e matou. E, acima de tudo, um aviso. Aviso de que regimes totalitários não se sustentam apenas por ditadores carismáticos. Eles sobrevivem graças a milhares de indivíduos comuns, professores, funcionários, militares, jornalistas, burocratas, que escolhem colaborar, que preferem o conforto da obediência ao risco de pensar por si. Achille Starace foi um desses.